A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. A situação não tá muito otimista para as autoridades chinesas que tentam evitar a venda do TikTok lá nos Estados Unidos. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News, esses líderes estão estudando vender o TikTok nos Estados Unidos para um bilionário bem conhecido. Tenho certeza que você conhece. Será que você acerta quem é? Eu vou dar algumas opções aqui para você. Opção número 1, Mark Zuckerberg. Opção número 2, Jeff Bezos. Opção número 3, Chiquinho Scarpa. E opção número 4, Elon Musk. E que imitação bizonha. O tempo passa e eu não melhoro a minha imitação de Silvio Santos. Bom, deu pra pensar? Quem que você acha que é o bilionário que eles estudam vender o TikTok nos Estados Unidos? Se você pensou nesse elemento chamado Elon Musk, você acertou. Você deve ter visto que a ByteDance, que é a controladora da plataforma de vídeos, tem tentado se defender na Suprema Corte contra a proibição do aplicativo lá nos Estados Unidos, mas a tendência é que eles fiquem sem ter para onde correr. A gente vai entender melhor essa história hoje, tá? Então fica aí. Também vamos falar sobre uma oportunidade de trade. Como assim estão sugerindo apostar no real brasileiro? Pois é, o Bank of America disse a seus clientes para considerar apostar no real brasileiro por considerar que já estava subvalorizado. Então, com o dólar subindo mais de 25% versus o real e o Banco Central tendo que vender mais de 40 bilhões de dólares de suas reservas para tentar conter alta, e eles falando que eu tenho que apostar no real brasileiro? Como assim, senhora Bank of America? Bom, basicamente eles estão sugerindo que pode ser uma boa ideia comprar reais ou investir no Brasil, acreditando que a moeda brasileira pode se valorizar em breve. Eles estão especificamente sugerindo uma, abre aspas, posição longa em reais com enfoque tático, fecha aspas. Que diabos é isso, Alan? O que você está falando? Com isso eles estão querendo dizer que a aposta no real é pensando em ganhar com uma possível recuperação da moeda no curto ou médio prazo. Simples assim. Mas a gente vai entender essa história juntos também. E ainda vamos falar sobre carros chineses. Você teria um? Você já tem um? Segundo o chefe da Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Brasil se tornou um mercado de desova de carros da China. O que acontece é que as montadoras com fabricação local, elas querem defender medidas para conter essa invasão dos carros chineses aqui no país. Vamos entender melhor o que eles estão propondo. Bastante coisa hoje. Lembrando que já estamos no ritmo normal de 2025, seja muito bem-vindo caso você não conheça esse podcast. Eu queria pedir que vocês avaliem nosso podcast. Você pode entrar no perfil e avaliar, se você puder dar notas boas pra gente, seria ótimo. E comente aqui a música que tocou antes do episódio começar pra você, porque a gente tem uma playlist exclusiva chamada A Trilha do Dia, com músicas dos ouvintes, músicas que antecederam o podcast. Então se você quiser conhecer músicas novas, artistas novos, confira a playlist mais aleatória do Spotify, tá aqui na descrição do episódio. Tá rolando uma grande disputa envolvendo o TikTok, a China e os Estados Unidos, e agora tem um elemento novo na história, Elon Musk. A situação é complexa, mas eu vou tentar explicá-la de um jeito mais direto, tá? Não precisa enrolar tanto para entender o que tá rolando. O TikTok tá enfrentando o risco de ser banido lá nos Estados Unidos, isso porque o governo americano, tanto no mandato de Trump quanto agora no mandato de Joe Biden, existe uma preocupação com a segurança nacional e argumentos de que os dados de milhões de americanos podem estar acessíveis ao governo chinês, já que o TikTok pertence à empresa ByteDance, que tem sede lá em Pequim, que é na China, caso você não saiba. A ByteDance contestou essa proibição e levou o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que, pelo que os juízes indicaram em uma audiência recente, a tendência é que a decisão favoreça o governo americano, ou seja, o banimento pode realmente acontecer. Agora, aqui entra um cenário curioso. Caso o TikTok perca na justiça, autoridades chinesas estariam considerando uma alternativa que envolve ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, da SpaceX e da plataforma X, que é o antigo Twitter, isso sempre vai acompanhar o nome X. A ideia seria Musk comprar as operações do TikTok lá nos Estados Unidos, evitando que o app desapareça do país. Lembrando que tem muita gente que vive como influenciador lá e depende da monetização para viver, então existe sim um movimento de defesa da plataforma. Mas por que Elon Musk? Bom, vamos começar dizendo que ele tem uma boa relação com a China, principalmente por conta da Tesla, que tem uma grande fábrica lá em Xangai. Além disso, Musk é visto como alguém próximo de Trump
que volta ao poder agora e tem interesse em renegociar essa questão do TikTok, ao invés de simplesmente bani-lo. E, isso faz com que Musk pareça uma figura interessante para mediar essa situação. Porém, tem vários pontos, vamos dizer assim, complicados nessa história. O primeiro deles, o governo chinês controla um golden share na ByteDance, o que significa que eles têm poder para influenciar decisões como essa e não parecem muito inclinados a vender o TikTok. Também tem a questão do algoritmo do TikTok, que é o grande segredo de como ele funciona tão bem, e ele não pode ser vendido facilmente, já que a China tem regras que proíbem a exportação de certas tecnologias. E por último tem a questão financeira. O TikTok nos Estados Unidos é avaliado entre 40 e 50 bilhões de dólares. Sim, tudo isso. Mesmo para Musk, que é o homem mais rico do mundo, seria uma compra desafiadora, já que ele ainda está pagando os empréstimos da compra do Twitter. Bom, por enquanto, a ByteDance continua focada em tentar reverter essa proibição na justiça e afirma ainda que prefere lutar nos tribunais a vender a operação americana. Enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa disputa, que mistura geopolítica, negócios bilionários e TikTok. Quem diria? Bom, a gente sabe que o Brasil fechou 2024 de forma turbulenta no cenário financeiro, vamos dizer assim. O dólar disparou, subindo mais de 25% em relação ao real, e o Banco Central, como eu disse no começo do episódio, precisou intervir pesado, vendendo mais de 40 bilhões de dólares em reservas internacionais entre setembro e dezembro, isso para tentar conter essa alta da moeda americana. Esse cenário de instabilidade chamou a atenção do Bank of America, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Em um relatório recente enviado a seus clientes, o banco recomendou apostar na valorização do real brasileiro. Pois é, segundo o Bank of America, o real está substancialmente subvalorizado. E eu não sei porque eu fiz aspas com os dedos, sendo que você não está me enxergando. E ele pode ter um potencial de recuperação significativo, segundo eles. O banco destacou 3 pontos principais para essa recomendação. A primeira é a taxa de juros altas. O Brasil ainda oferece uma das taxas de juros reais mais altas entre os mercados emergentes, o que costuma atrair investidores em busca de rendimentos mais atrativos. Segundo, melhora nas contas externas. O Bank of America espera uma melhora na balança de pagamentos no último trimestre de 2024, o que ajudaria a equilibrar o fluxo de dólares no país. E por último, oportunidades de mercado. O real já perdeu tanto valor que, na visão deles, está abaixo do que seria considerado justo no cenário global. Porém, o banco também apontou um grande obstáculo, que é o governo brasileiro. Pois é, segundo o relatório, o presidente Lula ainda não demonstrou disposição clara de controlar os gastos públicos de forma decisiva, o que é essencial para uma valorização mais consistente do real. Sem esse ajuste fiscal, o Bank of America acredita que a recuperação da moeda deve ser limitada no máximo de 20% acima do valor atual. Além disso, o relatório analisou a relação do real com outras moedas da América Latina, como o peso colombiano. Eles recomendaram uma aposta tática no real contra o peso, com um câmbio entre as duas moedas atualmente em 708. No entanto, atualizaram o nível de proteção, ou stop loss, para 650, o que indica uma margem mais cautelosa diante do risco de piora no cenário fiscal brasileiro, ou também de uma alta nos preços do petróleo, que beneficiaria a Colômbia, Agora, outro ponto importante destacado no mercado financeiro foi a movimentação de capitais. Em dezembro de 2024, o Brasil registrou uma saída líquida de 24 bilhões de dólares em capital estrangeiro, o que é muito acima da média de 10 bilhões de dólares observada nos últimos 10 anos para esse mês. No entanto, há um lado positivo. Janeiro costuma ser um período de entrada de capital. A média histórica aponta para uma entrada de 3 bilhões de dólares e o Bank of America acredita que esse fluxo de capital está retornando ao país neste início de 2025. Já o JP Morgan, outro gigante do mercado financeiro, também comentou o cenário brasileiro em um relatório separado. Eles destacaram que, apesar das turbulências recentes, as reservas brutas do Brasil começaram um ano acima de 325 bilhões de dólares, o que mantém as reservas líquidas em torno de 250 bilhões de dólares, ou mais de 11% do PIB. Esse nível, segundo o banco, é confortável em comparação com a dívida externa, embora inferior ao observado em anos anteriores. Enfim, em resumo, o Brasil está em uma posição delicada. De um lado, o real está desvalorizado e há espaço para recuperação, mas essa recuperação depende de ajustes fiscais que o governo ainda não indicou está tão disposto assim a fazer. De outro lado, o país ainda possui reservas internacionais robustas, o que garante certa segurança no curto prazo. Então vamos acompanhar como o mercado vai reagir nos próximos meses e se o governo vai fazer alguma movimentação para controlar os gastos e atrair mais investidores para o real.
E, bom, as importações de veículos no Brasil cresceram de forma impressionante em 2024, com um avanço de cerca de 30%, impulsionadas principalmente pelos carros elétricos chineses. E essa alta tem preocupado as montadoras que fabricam localmente, que agora pressionam o governo para adotar medidas de proteção à indústria nacional, em linha com o que a União Europeia já faz e o que os Estados Unidos de Donald Trump planejam implementar por lá. Dados da Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostram que o Brasil registrou 466 mil emplacamentos de carros importados em 2024, o que é um aumento de 33% em relação ao ano anterior e o maior volume da última década. Desse total, cerca de 200 mil unidades são modelos eletrificados vindos da China. O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, explicou que o imposto de importação para veículos elétricos no Brasil foi reduzido nos últimos anos, ao contrário do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, onde as tarifas foram aumentadas para conter a entrada em massa de modelos chineses. Márcio, como esperado, defende o retorno imediato da alíquota padrão de 35%, afirmando que a produção excessiva da China está sendo direcionada ao mercado brasileiro, o que prejudica a competitividade das montadoras locais. O governo ele já começou a reverter parte dessa redução tributária. Inicialmente, o imposto de importação dos veículos elétricos, que era praticamente zero, subiu para 18%, e ele vai aumentar para 25% em julho desse ano, e vai retornar ao patamar completo de 35% em julho de 2026. Para os híbridos plug-in, o imposto vai de 20% para 28% esse ano e também vai atingir 35% em 2026. E o presidente da Anfavea destacou que essa disparada das importações foi impulsionada por um movimento tático das montadoras chinesas que anteciparam seus embarques para o Brasil antes da volta completa dos impostos. Em dezembro de 2024, os portos brasileiros estavam abarrotados com cerca de 70 mil veículos elétricos não vendidos, volume que caiu para 50 mil atualmente. O principal nome nesse avanço é a chinesa BYD. Claramente, que também tem expandido rapidamente sua presença no país, inclusive comprando a antiga fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia. E bom, do lado das exportações, os resultados foram mais tímidos. Em 2024, o Brasil exportou 398 mil veículos, que é uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Leite destacou que a Argentina ajudou a manter os números, aumentando as compras de veículos brasileiros, mas o país tem perdido espaço em outros mercados da América Latina e também no mundo. A participação do Brasil na região caiu de 24% para 17% em 5 anos. Para ele, o setor enfrenta uma tempestade perfeita, o que é excesso de importações, baixa competitividade global e uma necessidade urgente de reequilibrar a balança comercial com mais exportações. Enfim, para 2025, a Anfavea projeta uma alta de 6,3% nos emplacamentos, atingindo 2,8 milhões de unidades e um avanço de 7,8% na produção, chegando a 2,7 milhões de veículos. No entanto, os principais desafios para essa recuperação são as taxas de juros elevadas e também o dólar valorizado, que encarece tanto a produção quanto o financiamento para os consumidores. Então, a gente pode ver que o setor automobilístico brasileiro está em um momento de transição. Enquanto o mercado interno aquece, a concorrência externa e as políticas fiscais ainda representam desafios bem significativos para a indústria local. O grande teste vai ser o equilíbrio entre proteger a produção nacional e garantir um ambiente de consumo competitivo para os brasileiros, para a gente. E bora dar uma lida rápida nos comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado qual que é o modelo de trabalho de vocês. Se vocês trabalham em casa, se vocês vão para o escritório. Carolina Lopes diz que trabalha 100% remoto. Híbrido e presencial não é legal, segundo ela, e acaba com o trabalhador. Tairone Costa diz que trabalha 100% presencial, mas admite que preferia o remoto. MFS Jesus diz: trabalho num laboratório de um posto de saúde e na rua, então, claro, impossível home office, embora eu prefiro. E ele continua dizendo que, como renda extra, ele está trabalhando e está fazendo cursos online. Então ele pode dizer que esse é o modelo híbrido. Faz sentido. Banjulia diz que trabalha presencial de segunda a quarta e pode fazer home office de quinta a sexta. Mas normalmente prefere presencial, pois ela fica mais produtiva no escritório. Alessandra Dias diz: amei a ideia da playlist. Cadê? Eu coloquei na descrição do episódio. Eu costumo colocar sempre, então, quer conferir a playlist, é só clicar no link que está na descrição. E Isabela Bicalho diz que trabalha híbrido 4 vezes no escritório e 1 vez de home office. Ela acha que o trabalho híbrido é um benefício. E ela diz que Belo Horizonte está cada vez pior quanto ao trânsito e os aluguéis de espaços corporativos cada vez mais caros. E gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelos comentários. Espero os comentários desse episódio para ler no próximo episódio. E até lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Um big beijo.